Hoje vamos aprender como criar gráficos dentro de células utilizando a função Sparkline no Planilhas Google. E mais especificamente, aprenderemos a construir gráficos de linha e gráficos de colunas ou barras verticais. E para isso, temos um exemplo fictício e didático para estudo, no qual possuímos meses de um ano e valores para cada respectivo mês. E além disso, possuímos um somatório que soma os valores para cada respectivo mês. E, a partir desses dados, são dinamicamente criados esses gráficos dentro das células. Então, por exemplo, temos aqui o gráfico de linha para os valores que estão no mês de janeiro, e se formos alterando esses dados, dinamicamente o nosso gráfico de linha também vai sendo atualizado aqui, por exemplo, com valores crescentes ou valores decrescentes, para percebermos o comportamento dinâmico e como a linha vai se ajustando de acordo com os valores para gerar o gráfico. Vou voltar aqui utilizando Ctrl Z. E também para as colunas. Vamos ter esse mesmo comportamento dinâmico. E agora, então, vamos para a prática, construir os nossos gráficos dentro das células. Então, aqui temos o exemplo prático e vamos começar construindo gráficos de linha dentro dessas células, um para cada mês, analisando esse intervalo de valores e gerando o gráfico de linha. Para isso, vamos utilizar então a função Sparkline, digito igual, Sparkline. Essa função, ela realiza um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciono a função, vou clicar aqui nesse ponto de interrogação para trazer mais informações. Podemos, inclusive, clicar nessa seta para expandir os detalhes e trazer um pouco mais sobre a sintaxe da fórmula Sparkline, esta função que recebe dados e depois recebe opções, como, por exemplo, o tipo de gráfico, o valor máximo, a cor e estilização do gráfico e assim por diante. Então, primeiro, vamos passar esse parâmetro que a função espera, que são os dados. E para isso, seleciono o intervalo que quero analisar. Então, nesse caso, vai ser o intervalo que contém os valores do mês de janeiro. Ponto e vírgula. E aqui, nas opções, poderíamos passar o tipo de gráfico. Então, entre chaves, então abri e fechei chaves, vou abrir e fechar aspas, poderíamos passar o chart type, e depois dessas aspas, barra invertida, e novamente, entre aspas, poderíamos digitar line, que vai representar a linha, o gráfico de linha. Vou fechar parênteses para encerrar a função, aperto Enter e perceba, já está funcionando. Temos uma linha representando os valores do mês de janeiro. Aqui, uma informação interessante é que, por padrão, o Sparkline vai trazer um gráfico de linha. Então, se eu apagar esses parâmetros que escrevemos, deixar dentro da função apenas o intervalo que vamos analisar e apertar Enter, perceba que ela funciona também normalmente, pois o padrão de tipo de gráfico é o gráfico de linha. Mas vamos também trabalhar em breve com o tipo de gráfico de colunas. Temos também outros tipos que a função Sparkline permite utilizar. Mas, para entendermos um pouco melhor, vou manter então aqui a sintaxe que utilizamos para definir o tipo de gráfico, nesse caso, linha. E aqui poderíamos passar outro parâmetro, que é o de estilização, a cor que vamos querer a linha. Então, ponto e vírgula, e para isso, entre aspas, novamente, posso digitar color, para selecionar uma cor de estilização, barra invertida, e novamente, entre aspas, podemos selecionar uma cor. Vou selecionar, por exemplo, blue, que é a cor azul. Aperto Enter e perceba a nossa linha já está representando os valores do gráfico. Se eu alterar os valores, novamente, de forma dinâmica, o gráfico vai sendo ajustado. E agora podemos replicar isso para as demais células.
Então, tem essa bolinha azul aqui no canto. Vou apertar sobre ela com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células. Muito bem. Então, as nossas linhas que representam o gráfico para os valores de cada mês já estão funcionando adequadamente. Agora, vamos aprender a fazer a soma dos valores de cada mês. Inclusive, eu posso já apagar esses valores aqui da soma e vamos realizar novamente para aprender na prática. Então, queremos basicamente a cada coluna somar os valores dos meses. Para isso, podemos utilizar a função de soma. Então, digito igual, soma, vou abrir parênteses para iniciar a função. Vamos selecionar os valores que queremos somar, o intervalo de dados, e fechar parênteses. Então, soma realizada, e novamente vamos replicar para as demais células. Então, tem essa bolinha azul aqui no canto, vou apertar sobre ela com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células. Muito bem, já está funcionando o somatório dos valores para cada mês. E agora vamos fazer este gráfico de linha que vai representando o avanço ao longo do ano. E a linha vai variando de acordo com os somatórios para cada respectivo mês. Perceba que, se eu selecionar aqui, temos uma única célula. E como podemos fazer isso? Vou vir aqui no nosso exemplo. Vou selecionar todos esses campos desta linha. E, para unir todas essas células em uma só, podemos utilizar esse atalho de mesclar células. Então, seleciono. Já temos uma célula única e podemos, aqui na linha, então entre a linha 13 e entre a linha 14, eu vou posicionar o mouse aqui nesse espaço, vou apertar e arrastar para baixo, dessa forma, aumentando a altura da nossa linha. E agora, então, basta fazermos o uso da função sparkline. Então, digito igual, sparkline. Vou selecionar o nosso intervalo de dados, ou seja, todos esses valores. Ponto e vírgula. Vou abrir chaves, abrir aspas, charts type, barra invertida. Novamente abro e fecho aspas. Line, ponto e vírgula, entre aspas, color, barra invertida. E novamente entre aspas, vamos utilizar, por exemplo, a cor verde. Então, green. Vou fechar aspas, fechar as chaves e fechar parênteses. Lembrando que não precisaria ter passado Charts Type, pois, nesse caso, o padrão para a fórmula Sparkline é o gráfico de linha. Mas aperto Enter e perceba, já está funcionando adequadamente. Então, por exemplo, aqui nesse mês de maio, que temos valor mais alto, que é o valor de 920, a linha vai parar lá em cima. Já no mês de setembro, que temos o menor valor, 458 aqui nesse caso, a linha vai lá embaixo. E assim ela vai oscilando para cima, para baixo, de acordo com os valores que estão sendo analisados. Muito bem. Agora podemos fazer o uso dos sparklines também de colunas ou barras verticais. E para isso, vai ser simples. Podemos apenas alterar aqui o chart type de line para column, que é a palavra que vai representar coluna. Então, vou apagar aqui onde temos line, vou colocar a palavra column, tanto aqui quanto aqui nesse sparkline maior. Então, vou apagar line no charts type e selecionar column. Então, perceba, aqui já está funcionando. E aqui em cima basta replicarmos esta primeira para as demais células. Então, tem essa bolinha azul aqui no canto. Podemos apertar sobre ela, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células. E perceba, já está funcionando também agora o gráfico de colunas ou barras verticais. E por hoje é isso. Aprendemos como construir gráficos dentro de células utilizando a função Sparkline no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção
e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.